Querido, o tema hoje, você já sabe, é o vinho na Bíblia. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que é permitido beber vinho? É permitido só com moderação? Ou ele não pode ser tomado? Lógico que quando a gente fala vinho, a gente vai focar muito na palavra vinho, mas você já sabe, né? A gente também está falando da cerveja, né? Até porque a cerveja é menos alcoólica que o vinho. Se eu estou liberando o vinho, então eu também vou liberar a cerveja. E se a gente pegar uma bebida destilada, sei lá, um uísque, que tem um grau de concentração de álcool superior ao vinho, e eu tomar um pouco menos do que eu tomaria do vinho, também pode, não pode? A gente vai tentar entender isso à luz da Bíblia. E todos nós precisamos, nesse momento, de uma coisa. Não importa o que você creia, pega todas as tuas crenças sobre esse tema e põe de lado. Faz isso? Se, por exemplo, se você acha que não deve beber, não, a Bíblia reprova, não pode beber, não pode beber. Se você ver na Bíblia que pode beber, tudo bem para você? Ok? Agora, se você acredita que pode beber um pouquinho e você perceber na Bíblia que não pode beber, também tudo bem para você? Veja, nós somos cristãos e o cristão só de fato é cristão porque segue a Cristo. E nós só temos compreensão de Cristo por causa da Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. Jesus Cristo disse que nós deveríamos seguir esse livro. Então, a Bíblia deve pautar as nossas escolhas, inclusive aquilo que eu bebo, que eu não bebo, aquilo que eu compro, aquilo que eu deixo de comprar. Então, se desnude, fique tranquilo. Antes dos seus conceitos prévios, antes da sua apologia a favor ou contra, calma, vamos ver o que a palavra de Deus diz, certo? Muito bem, então você já sabe, enquanto nós estivermos estudando a palavra de Deus, a Eloá já está lá no Facebook, Facebook Brasil. Eu sei que milhares de pessoas que estão assistindo ou ouvindo essa programação em uma das rádios do Novo Tempo estão com o smartphone na mão, com o tablet na mão, até com o computador ligado. Então, enquanto você ouve, enquanto você se concentra na mensagem, você também pode curtir a página, compartilhar, colocar uma frase, tem promoções, coisas maravilhosas acontecendo agora no Facebook. Então saiba que o Facebook é uma extensão do Está Escrito Adoração e do Está Escrito. Como que funciona isso? Você quer fazer parte desse ministério? Então entre nessa rede social, no Facebook. Ali nós estamos pregando o Evangelho 24 horas por dia. E como que você faz parte desse ministério? É doando dinheiro? Não. Nós não pedimos doação, o Está Escrito não pede doação para esse programa. O Está Escrito não tem essa prática e nunca terá, ok? Então o que nós fazemos? Como que você faz parte desse ministério se você não apoia financeiramente? Sabe como é que você faz? Você entra no Facebook, curte a página, compartilha, você marca os seus amigos e você ajuda a divulgar. Só essa semana, 1.200.000 pessoas tiveram contato com o Está Escrito através do Facebook. Então nós estamos expandindo, crescendo cada vez mais e nós precisamos que você venha para a equipe do Está Escrito para trabalhar junto da gente durante todo o dia. Ok? Então vá agora no Facebook, acompanhe a gente no Facebook, Facebook Brasil, Está Escrito Brasil, simples e fácil. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui em o primeiro texto, Provérbios 20, verso 1. Provérbios 20, verso 1. Olha só, se você tem a sua Bíblia, enquanto você procura, já estou dando uma notícia importante para você. Todos os dias, nessa rede social, no Facebook, eu faço uma mensagem inédita. São 3 minutinhos apenas, mas uma mensagem de bom dia que você pode assistir, curtir, compartilhar para os seus amigos. E nós vamos crescendo essa rede do bem, evangelizando através das redes sociais. E você é meu convidado para frequentar a igreja, para receber um estudo bíblico gratuito e para fazer parte desse ministério. Provérbios 20, verso 1, olha só o que diz a respeito do vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Primeiro texto, está indo contra o vinho. Olha, aqui está dizendo, o vinho é escarnecedor, bebida forte é alvoroçadora. Escarnecedor não é uma coisa boa. O vinho não é uma coisa boa, é isso que nós estamos encontrando aqui em Provérbios 20, verso 1. Agora, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 29 a 33. Olha que coisa interessante, a partir do verso 29. Olha o que diz.
Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Veja o que diz aqui o verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Olha só o que diz aqui. Para quem são os pesares, para quem são os ais, para quem são as pelejas, as queixas, as feridas, os olhos vermelhos, para quem? Para aqueles que se demoram no vinho. Então veja, 2 textos da Bíblia, Salomão dizendo para você e para mim, inspirados por Deus, de que o vinho é escarnecedor, de que dor, sofrimento, angústia vem acompanhando o vinho. Ora, então nós temos textos da Bíblia dizendo que eu e você devemos nos afastar do vinho. Ok? Eu sei o que você está pensando. Não, pastor, mas lá no Novo Testamento existem textos que nos mostram que realmente a gente pode tomar um pouquinho de vinho. Vamos ver esses textos? Textos da Bíblia onde a Bíblia aprova o vinho, aí parece uma contradição. Textos da Bíblia dizendo que não pode nem chegar perto do vinho e textos da Bíblia dando a entender que a gente pode beber vinho. Vamos ver? Vamos lá. 1 Timóteo 3,18, se você tem aí a sua Bíblia, eu espero que você tenha uma Bíblia, eu acho que você tem uma Bíblia. Todo cristão precisa ter pelo menos uma Bíblia, é bom ter até mais, mas uma Bíblia assim daquela do coração, que a gente sublinha, anota, a gente que quer estudar, a gente que quer ganhar o céu e perder o inferno, a gente precisa ter uma Bíblia nossa. Você já deu de presente para o seu filho uma Bíblia? Tudo isso faz parte da comunidade cristã a qual nós pertencemos. Vamos lá, 1 Timóteo 3, verso 8, diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Olha só, aqui diz que os diáconos, quando eles estavam aqui apresentando os deveres dos diáconos, uma das orientações que Paulo está escrevendo para Timóteo em relação aos diáconos é esse: não dado a muito vinho. Aí as pessoas já pensam, tá vendo? Está liberado o vinho, o que não pode é o excesso. Então, pessoas que bebem o vinho de maneira moderada. Eu leio o texto, é isso que eu estou entendendo. Mesmo livro, lembra que a gente leu Provérbios e Provérbios? Agora 2 textos do mesmo livro, 1 Timóteo e 1 Timóteo. Só que agora do capítulo 5, no verso 23. Olha só o que diz, mais um texto importante. Não bebas mais água só, mas usa também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, o apóstolo Paulo, aconselhando o discípulo, que é Timóteo, aconselhando ele a beber não apenas água, mas também um pouco de vinho, por causa do estômago dele, devia ter algum problema de saúde no estômago, e também por causa das frequentes enfermidades. E agora? Esse é o problema. Por isso que é um tema polêmico, porque existem esses 2 textos. E aquele indivíduo que quer beber o vinho, se apega a esses 2. O outro que não quer beber vinho, se apega aos outros 2. E agora, como é que a gente faz? Será que a Bíblia aqui está em contradição? Será que no Antigo Testamento não podia e agora no Novo Testamento houve uma nova compreensão a respeito da bebida alcoólica, do vinho? Qual é o problema? Como que a gente entende isso? A gente fez essa pesquisa no nosso blog, novotempo.com/está escrito, está lá. Qual é a sua opinião? Na sua opinião, a Bíblia aprova o vinho, desaprova o vinho, aprova com moderação. E aí? Cada pessoa tem um pensamento e cada grupo religioso também tem. Agora eu pergunto, se a sua denominação proíbe o vinho e a Bíblia aprova, sua denominação está errada. Agora, se a Bíblia condena o vinho e a sua religião, os seus líderes religiosos bebem vinho, então eles estão errados. Você entende a complexidade? E isso é um assunto importantíssimo. Isso não é um assunto periférico, não, porque isso envolve muitas coisas e a gente vai tratar isso aqui na mensagem. Querido, para a gente poder entender essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho para o hebraico e para o grego. Vai aparecer aí na sua tela já o GC da primeira palavra hebraica falando a respeito de vinho. Você sabe que na nossa compreensão, suco de uva é uma coisa e vinho é outra coisa. No grego,
e no hebraico é um pouquinho diferente e a gente vai entender isso agora um pouquinho melhor. Então é importante você ter isso em mente. Vamos lá. Aí já aparecendo na sua televisão, aparece ali, ó, hebraico, tirosh. O tirosh é o vinho não alcoólico. É o suco de uva. Por que vinho então, pastor? Por que a Bíblia traduziram por vinho? Porque havia alguma intenção. Porque quando aparece tirosh, é vinho não alcoólico. Você poderia melhor traduzir não por vinho, mas por suco de uva. Agora, se você pegar etimologicamente falando, vinho é o suco da vinha. Eu preciso saber se esse vinho que a Bíblia está falando é alcoólico ou não. Poderia ser melhor traduzido toda vez que aparecesse tirosh, poderia ser traduzido melhor como suco de uva, porque tirosh é vinho não alcoólico. Mas também nós temos também no hebraico o shekar, que é o vinho alcoólico. O shekar é esse vinho com álcool que o indivíduo toma e pode se embebedar. E em hebraico também existe o yain. Esse yain, ele é muito comum, ele aparece 140 vezes no Antigo Testamento. E sabe o que ele significa? O yain, ele serve tanto para vinho alcoólico como não alcoólico. Serve tanto para o vinho como para o suco de uva. Então, quem define quando aparece a palavra yain? Quem define é o contexto. Então, se o indivíduo está ali tomando, por exemplo, eles estavam na vindima, espremendo as uvas no lagar e tomando yain. Yain, obviamente, é suco de uva, porque eles estavam ali tomando o suco da uva fresco. Agora, se fala que eles estavam tomando yain e o indivíduo se embebedou, então é porque era um vinho alcoólico, certo? Então, 3 palavras. Tirosh, vinho não alcoólico. O shekar, que é o vinho alcoólico. E o yain, que esse sim serve para as duas coisas. E no grego? No grego também é simples. Shikera e gleukos significam vinho fermentado. Todas as vezes que você encontrar essas duas palavras, shikera e gleukos, é vinho fermentado. E no grego existe o oinós. O oinós serve tanto para o alcoólico como para o não alcoólico. Quando você vem aqui para 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 5, sabe qual é a palavra que você encontra aqui? Você não encontra shikera nem gleukos. Gleukos só aparece uma vez no Novo Testamento, mas shikera várias vezes. Agora, oinós é quando você está colocando ali a palavra que serve tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Aí então o indivíduo fala assim, não, ok, na minha compreensão, então obviamente vai ser alcoólico e eu vou continuar bebendo meu vinho. Será? Será? Agora, esses 2 versos precisam ser colocados à luz de Provérbios. Porque lá está dizendo que o vinho, e aí agora sim, aquele vinho no hebraico é shekar, vinho alcoólico. Esse é escarnecedor, os ais, os pesares, as dores. Tudo isso é para o shekar, para o vinho alcoólico. E agora a Bíblia está dizendo que os diáconos eles devem não ser dados a muito vinho. Ou seja, então está liberando um pouquinho. Querido, tem um pensamento que eu até escrevi no dia de hoje, que diz assim, olha, Deus não abre portas para desgraça. Você acha que Deus iria permitir que o indivíduo tomasse um pouquinho com moderação? O que é moderação? Moderação para um é uma coisa, moderação para outra é outra coisa. Como é que Deus iria abrir as portas para a desgraça na sua vida? Existem milhares de pessoas que estão me ouvindo ou me assistindo, me ouvindo agora, que tem na sua casa um alcoólatra. E sabem o tamanho da luta, da dificuldade, do desespero. Os alcoólicos anônimos sempre lotados, em reuniões ali libertadoras, as pessoas sofrem, crises de abstinência. Quantas mortes já não aconteceram no trânsito, crimes passionais dentro dos lares por causa do álcool. Quantas brigas, quantos acidentes, quanta dor por causa do álcool. E lógico, você sabe, você nunca viu um alcoólatra que nunca tinha bebido uma gota de álcool começar com uma garrafa de pinga. Sempre começa com um gole de cerveja ou, dependendo da sua classe social, com uma taça de vinho. Mas o pastor Ailton Santana hoje me falou uma frase, quando eu estava vindo aqui para o estúdio, importantíssima. Ele disse assim, olha, uma frase que ronda aí a internet, muito verdadeira, que diz que por trás de uma taça de vinho, por trás de cada copo de cerveja,
por trás de cada copinho de pinga, existem lágrimas de mulheres, de filhos, de pais, sofrendo por causa de um vício demoníaco do álcool. Agora você, que é cristão e sincero, não importa a sua denominação religiosa, você que é católico, batista, assembleiano, igreja presbiteriana, metodista, você que é da igreja quadrangular, congregação cristã, você acha que Deus iria permitir que você bebesse com moderação? Você acha que Deus abriria as portas do álcool para a sua vida? Querido, obviamente que aqui o texto de 1 Timóteo, é oinós, está se referindo ao suco puro da vide. Deus jamais iria permitir que os seus filhos se aproximassem de uma tentação, de algo que poderia se tornar um vício. Eu torno a dizer para você, Deus não abre portas para a desgraça. Agora vejam, aqui no Brasil não tem mais propaganda favorável ao cigarro, foi proibido. E aí então a indústria alcoólica, com pavor porque poderia acontecer isso com eles foram quase que obrigados a colocarem, olha, beba com moderação, porque se você não beber com moderação, aquilo vai destruir a sua vida, aquilo vai matar outras pessoas no trânsito. Pare para pensar, hoje no Brasil, um indivíduo que é pego, alcoolizado, ele responde por crime. Sabe quantas pessoas queriam que fosse um crime hediondo? A multa é de R$ 1.500. Você imagine o indivíduo bebendo no trânsito, ele faz do carro uma arma. Para pensar, na estrada é proibido vender bebida alcoólica, ou seja, o governo diz que na estrada a tolerância é zero, mas Deus não. Deus, na sua vida, você pode beber lá com moderação, não tem problema, não precisa ser radical, nas festas, você vai lá, toma uma taça de vinho, aí o indivíduo chega e fala assim, mas olha, existem estudos aí de médicos sérios, de cientistas da medicina sérios, falando que uma taçazinha, um cálicezinho de vinho após a refeição faz um bem tremendo. Querido, sabe por que faz um bem tremendo? Porque é suco de uva. O problema do vinho não é a uva, não é o suco de uva, é porque é fermentado, o problema dele é o álcool. E o que faz bem para o organismo não é o álcool, são as propriedades do suco da uva. Se você tomar o suco integral da uva, puro da uva, sem adoçante, sem nada, você vai ver que é tremendo. Por isso que aqui o apóstolo Paulo orienta Timóteo, porque é bom para o coração, é bom para o cérebro, é bom para o estômago, é bom para os rins, é abaixo o colesterol ruim. O suco puro da vide é maravilhoso. Agora, qual é o problema? O problema é o álcool. Esse é o problema. Então, tira o álcool. E aí você fica com o suco puro da vide. Um cálicezinho de vinho faz bem? Faz bem. Por quê? Por causa do suco da uva. Mas qual é o problema do vinho? É o álcool. Então, sabe o que você faz? Toma um cálicezinho de suco integral de uva após as refeições, que você vai ter o mesmo efeito do vinho, só que sem o prejuízo do álcool. Querido, o fato do álcool, da bebida alcoólica ser uma droga lícita no Brasil, isso, querido, é uma falácia. O álcool é destruidor. Lícita coisa nenhuma. Qualquer droga é ilícita. Pastor, mas espera aí, não estou entendendo direito aqui. Por que diz aqui assim, olha, para não beber muito suco de uva? Então, é isso mesmo. Qualquer coisa boa em demasia é ruim. Agora você imagine o indivíduo que vivia no deserto. Na época lá de Jesus, na Palestina, que tipo de frutas que eles poderiam fazer suco? A principal era a uva. A principal era a uva. Era uma delícia o suco de uva. Você acha que como é que eles faziam? Eles se deliciavam com o suco de uva, a tradição do povo de Israel com a uva, Jesus dizendo, eu sou a videira. E aí sabe o que eles faziam? Bebiam demais. Agora você sabe que também o suco de uva integral é um laxante. Qualquer coisa em demasia é ruim. Por exemplo, melancia é bom? Claro que é bom. Então vai lá, come 2, 3 melancias para ver o que acontece com você. Qualquer coisa boa em demasia é ruim. Qual é o princípio da temperança cristã? É simples. Tudo aquilo que é bom, nós usamos com moderação. Aquilo que é ruim, nós temos completa abstinência. E é assim que funciona.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você acha que Deus iria autorizar que você colocasse álcool para dentro de si? Eu já sei que alguns estão argumentando, pastor, mas cuidado com o que o senhor diz. O senhor sabe que todo o organismo, para funcionar bem, ele precisa de uma quantidade de álcool. Eu sei isso tanto quanto você. Aí sabe o que acontece? Deus provê o álcool necessário para o corpo, para o bom funcionamento dele nas frutas, nas verduras, nos legumes. Então você não precisa beber o álcool para poder ter o álcool necessário. Quando você come uma fruta, como você come uma maçã, uma pera, um abacaxi, uma laranja, mexerica, a própria uva, você vai ter o álcool necessário sem perder a sua sobriedade. Veja o estratagema de Satanás. Veja como é que funciona. Nós precisamos de lucidez na nossa mente para que o Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é puro, o que é impuro. Eu preciso ter discernimento, eu preciso ter lucidez nas minhas ações. Aí Satanás, ele distorce o texto bíblico para que através da Bíblia destrua a sua casa e a sua família. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. O seu líder religioso não pode beber bebida alcoólica, seja ele um padre, um pastor, um bispo, um apóstolo. O vinho, a bebida, o uísque, a cerveja é escarnecedora. E você quer ver que nós, líderes espirituais, os levitas modernos, os pastores, somos proibidos? Você quer ver isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia agora em Levítico, lá no comecinho da Bíblia. Você vai ver o que a Bíblia diz. Levítico, no capítulo 10, verso 8 a 10. Levítico. No capítulo 10, agora sim, do 8 ao 10. Veja o que diz. Disse o Senhor a Arão, que era um sacerdote, irmão de Moisés: não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Você entendeu? Proibido. Por quê? Porque quando o indivíduo bebe, mesmo que seja em pequena quantidade, mesmo que seja em moderação, há um torpor mental. O indivíduo é incapaz de dirigir com eficiência. É por isso que o governo disse, tolerância zero. Em estrada, onde tem faixa contínua, em estrada, acabou, não se vende bebida alcoólica. Nem uma cervejinha, nem um keep cooler, nada. Mas tem 0,03% de álcool, nada. A tolerância é zero. Porque sabe que uma mínima quantidade de álcool, ela causa torpor. O indivíduo não tem reflexos físicos, que se dirá mentais. Tudo que Satanás quer é tirar a nossa lucidez, porque é através da nossa consciência que nós aceitamos a Jesus, é que nós reconhecemos o que é certo, o que é errado. Quantas milhares de situações já aconteceram onde o indivíduo foi embebedado e acabou errando? Por exemplo, você se lembra lá das filhas de Ló? A esposa morreu, virou uma estátua de sal, elas embebedaram o pai e se deitaram com ele. Olha, por que embebedaram? Porque em plena consciência ele jamais se deitaria com as filhas. E a desgraça foi tão grande que de uma de suas filhas saiu uma nação, os Moabitas, que foram contumazes inimigos do povo de Deus. Por causa da bebida. Você se lembra de Noé? Se embebedou e ficou nu diante dos filhos. Querido, aí o indivíduo olha para mim e fala assim, não pastor, mas você não vê lá nas bodas de Caná, Jesus transformando a água em vinho? Querido, a palavra é oinós, que serve tanto para vinho quanto para suco de uva. E é óbvio que Jesus não iria embebedar, porque as pessoas amaram o vinho. Elas beberiam muito mais, ninguém beberia aquele vinho com moderação, porque era um vinho delicioso. As pessoas todas seriam embriagadas pelo próprio Cristo. Que é isso? Querido, por favor, seja honesto com a palavra de Deus, seja honesto com você. Agora, você faz parte de uma denominação religiosa onde o seu líder religioso bebe? Querido, você realmente acha que quando lá na ceia do Senhor,
Quando Jesus pega o suco puro da vida e diz para você beber aquilo em memória dele, era vinho com álcool? Vinho alcoólico? Querido, obviamente que não. Não combina, senhores. Não combina Jesus oferecendo álcool na bodas de Caná. Não combina Jesus dizendo que todos nós deveríamos participar da ceia do Senhor bebendo bebida alcoólica. Não combina com o caráter de Cristo, não combina com aquilo que Deus quer para a sua vida. Você não vê o que a Bíblia diz? O vinho é escarnecedor. De quem são os ais? De quem os pesares, as lutas, o sofrimento? Querido, talvez você que não tem um caso de alcoolismo na sua família, pela graça de Deus, espero que nunca tenha, não sabe a profundidade das coisas que eu estou falando aqui. Mas quem tem um alcoólatra na família sabe que Jesus jamais daria um gole de cerveja para qualquer pessoa na terra, homem ou mulher, rico ou pobre, jamais ofereceria um pequeno cálice de vinho fermentado, jamais Jesus faria uma coisa dessa, jamais. Nós cristãos não bebemos nada que tenha álcool, não fazemos isso. Jesus não fez. Você já viu alguma vez o apóstolo Paulo? Errei aqui, estava bebendo moderadamente. Querido, existem pessoas que são fraquíssimas para o álcool. Um cálicezinho de vinho seria o suficiente para deixá-la alcoolizada, com torpor mental, sem lucidez, sem discernimento. Você acha que é isso que Deus quer para você? Você acha que é isso que Deus quer para mim? Obviamente que não. Querido, o último texto de hoje, 1 Coríntios, lá no finalzinho da Bíblia, eu espero que esse texto ajude você a refletir ainda mais, 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai comer, faça para a glória de Deus. Você vai beber, faça isso para a glória de Deus. Eu não consigo imaginar um indivíduo bebendo bebida alcoólica glorificando a Deus. Por isso, todos os meus irmãos católicos deveriam repensar o processo todo da Eucaristia, onde o padre bebe vinho. Os meus queridos irmãos pastores evangélicos que bebem uma cervejinha, um padre que bebe uma cervejinha no final de semana. Querido, Deus não aprova isso. Você não vê que isso é fonte de miséria, de dor, de assassinato, de acidente, de morte? Você não consegue enxergar que o indivíduo começa pouquinho e termina lá na frente? Querido, eu espero que Deus nesse momento toque o seu coração e que você tenha entendido essa questão, que você tenha internalizado de que a Bíblia não está aprovando em momento algum, muito menos Paulo, nem Timóteo, aprovando o uso do vinho alcoólico para qualquer um de nós. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você tenha saúde. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. A gente não joga lixo, a gente não destrói o templo de Deus. Agora, se você errou no passado, pensando que estava certo, há perdão para você. Deus perdoa você. Deus não leva em consideração os anos, os tempos de ignorância, e hoje Ele vai te alcançar. A Rafaela irá cantar agora. E enquanto ela cantar, querido, tome a decisão. Você tem aí uma garrafa de vinho na sua geladeira, jogue fora. Tem lata de cerveja, abra, joga fora. Garrafa, abre, joga fora. Se abstenha de tudo isso, você vai ser muito mais feliz e estará dentro dos planos de Deus. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz
já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Por isso Ele nos perdoa, Ele nos resgata, mas Ele diz: agora vai e não peques mais. Eu espero que a mensagem de hoje tenha sido bastante clara e que você possa ter entendido que a Bíblia em momento algum, nem no Antigo nem no Novo Testamento, permite que eu e você façamos o uso, mesmo que moderado, do álcool. Nós temos que sermos todos abstêmicos disso, para a honra e glória do nosso Deus. Se puder, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra tal qual ela é. Nem sempre é simples, nem fácil. Às vezes vai contra gostos pessoais, crenças pessoais, estilos de vida, mas a Tua palavra continua cortando como uma espada de dois gumes, oferecendo sempre o melhor para os Teus filhos. E nós confiamos no Senhor, e isso significa dizer que confiamos na Tua palavra. Por isso nos entregamos em Tuas mãos para fazermos o que o Senhor deseja e não apenas a nossa vontade. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.